Vendo aqui, ó, agradecer a Deus. Nosso amigo aqui, Serginho, ó, onde que faz o bem, ó, entendeu? Pra dar o povo, ó, gente, isso aqui é bom demais, ó, no feijão fazer um cozido, ó. Nós estamos aqui, ó, e a multidão de gente aí, ó, entendeu? Vocês querem osso, pessoal? É, o povo quer, ó. Tô falando do que eu vi. Pessoas fazendo fila para receber ossada de boi. Isso não é auxílio, isso é sobrevivência no limite. Um país rico não trata um povo assim. Viu? Bora. Vai, vai. A dignidade acaba, alguma coisa muito errada já passou do limite. Reflita, curta e segue. Informação começa quando a gente para de normalizar o absurdo. O Serginho mesmo. Ó, aqui é pra dois, viu? Aqui é pra dois, aqui é só pra um. Bota outra aqui, vai. Tem outra aqui, ó. Vai. Outra pessoa, vai. Por aí não, papai, por aí não.